do Ensino Fundamental 1. E isso está sistematizado dessa forma, não é à toa. É porque realmente na biografia, quando a criança chega no 5º ano, ela está encerrando um ciclo para começar o outro. E o que isso quer dizer? Lá no 1º ano, ela ainda estava mais chegando na Terra ainda, vivenciando contos de fadas. E aí no 2º ano começa com lendas de santos, né, fábulas. 3º ano ainda está naquele ambiente de Antigo Testamento, mas já trazendo características mais humanas para a criança. E no 3º ano, em especial, é o Rubicão, é a chegada na Terra como individualidade. No 4º ano, ele vivencia essa individualidade mais fortemente pela mitologia nórdica, com aqueles deuses nórdicos e aquela chegada na Terra, com aquela batalha entre deuses e seres humanos. No 5º ano ele já mais apropriado dessa individualidade, eles vivem uma espécie de harmonia interior. Inclusive o coração e o pulmão atingem um batimento rítmico harmonioso na constituição física da criança. E por isso então nós conseguimos abarcar todo o primeiro ciclo nesse 5º ano, desde a antiga Atlântida, aquela terra que foi submersa, onde o mundo era em brumas ainda e o ser humano ainda era quase que ser humano espiritual na mitologia da Atlântida. Então a gente começa da Atlântida para caminhar esta chegada na Terra com a criança. Então passamos pela antiga Índia, em que as pessoas ainda queriam estar lá no mundo espiritual a partir das meditações, e temos as biografias trabalhadas de uma forma ainda muito nesse ambiente de contos de fadas. E aí essa pessoa que medita chega, mas não chega na Terra, mas nos traz muitos ensinamentos que são importantes para ancorar a nossa vida na Terra. E aí então a gente chega na Pérsia, onde os seres humanos já começam a cultivar a terra. Temos a agricultura, né, que vem aí do povo da antiga Pérsia. E aí vem a Babilônia com as construções com casas de tijolos. Deuses ensinaram os babilônios a construir casas de tijolos. Foram todas revelações divinas. Então ainda nesse ambiente mitológico a criança vai chegando na Terra. E aí finalmente no Egito, eles queriam tanto estar aqui que mumificavam as pessoas, acreditando que elas voltariam nesse mesmo corpo. Então, olha que caminho bonito. Nós viemos das brumas da Atlântida, na meditação da Índia, chegamos na Pérsia trabalhando na terra, na Babilônia construindo casas de tijolos, no Egito mumificando as pessoas, acreditando que ficaríamos eternamente aqui na terra. E a Grécia? Na Grécia a gente já está percorrendo assim esse ser humano um pouco mais parecidos com as crianças de 10, 11 anos, que eles acreditam muito ainda nisso que nós vivenciamos tão lindamente, né, de trabalho da terra, de construção de casa. Ainda nós temos uma ligação muito forte com os deuses, mas estamos na terra e começamos a observar o mundo de uma outra forma. E percorrendo essa história em que a criança no 5º ano já tem esse olhar de observar o mundo como ele é, nós como professores temos essa tarefa de passar um filtro nisso. Não precisamos apresentar o Jornal Nacional aqui, certo? Mas nós trazemos fatos, sim, da vida como ela é, mas pela botânica, pela geografia, pela zoologia, observando o mundo ainda no âmbito da descrição e da narração. Quando damos o passo para o 6º ano, a criança vai começar a ver o mundo da perspectiva causa e consequência. Isso no 5º ano a criança ainda não está pronta. Apesar de vermos muito isso, questionarmos muito já desde os 10, 11 anos de idade, eu me lembro quando eu tinha essa idade. Não, ainda não. Segura um pouquinho isso para o 6º ano. No 6º ano vai vir Roma com leis, com física, causa e consequência. Se você não sabe mexer com eletricidade, você vai dar um curto-circuito na tua casa no 6º ano.
certo? Porque a gente vai fazer experimento de física, química, tudo a partir do 6º ano. Mas no 5º ano a gente ainda observa o mundo, trazendo essa beleza do mundo, mas sem o encantamento dos contos de fada. É essa transição, então. É essa criança que nós procuramos trabalhar no 5º ano, né? A botânica é linda, porque a botânica traz toda a nossa formação de corpo físico a partir de um corpo etérico. Nossa Senhora, você já está falando de antroposofia. Sim, estamos numa escola antroposófica. Mas o que é esse corpo etérico? É esse corpo de vida. Essa vitalidade que nos faz crescer e nos faz desenvolver. Então, o que a gente procura trabalhar nessa botânica? É processo de crescimento que a gente observa na planta. O que é corpo etérico? É esse ritmo de contração e expansão. É vivência de polaridade. Na contração você é uma sementinha, na expansão você germina. Na contração a folha, nessa germinação, a folha que está se formando se contrai em um nó para surgir uma outra folha. E aí acontece um outro movimento de contração nas sépalas, né? No brotinho da flor. E aí vem as pétalas lindas no movimento de expansão. E aí você vem de novo no movimento de contração para o surgimento do frutinho. E aí o processo de expansão no fruto em si. Né? Então a gente observa esse processo de crescimento. Então é dessa forma que nós trabalhamos com a criança de 5º ano. Observando os fenômenos do mundo a partir dessa visão que a gente tem de conhecimento de ser humano, de estudo antropológico do que acontece no corpo. Porque dentro dessa harmonia de coração e pulmão da criança é que ela está se constituindo, se preparando suas bases para percorrer o que virá do 6º ano em diante. Que daí sim, é um mundo assim que a gente vai trabalhar com o pensar já, né? Não com pensar como acontece no outro ciclo, ensino médio, não, mas a gente já traz como veia um trabalho com o pensar, sem nunca esquecer o sentir, que é como eu disse, o coração sempre bate na arte. Então, todo esse conteúdo, toda essa observação é a partir desse caminho artístico, né? De vivência de cores, de vivência de fenômenos, sempre por essa condução. É incrível como o que a gente tem como professor de vida interior, de visão de mundo, é o que a criança absorve nesse momento. Não é o fenômeno em si, mas o fenômeno como se passa dentro de mim, para que eu consiga passar isso para a criança de forma viva. Então, essa criança, que é um pequeno grego que nós temos em mãos, que está vivendo essa harmonia interior, trabalhamos assim com muita espontaneidade, meio que nesse clima de Jogos Olímpicos com eles, né? Porque a Grécia é o berço de muitos filósofos, de muitos poetas, né? Então, é fazer o uso dessa arte grega para caminhar por todas as disciplinas, né? Então, na língua portuguesa, nós vivenciamos aquela cadência da poesia em hexâmetro. Salve Deméter, Mãe Terra. Né? Então, essa cadência que a gente trabalha nas crianças como poesia está ajudando na formação dessa constituição física harmônica nesse momento, né? E aí, conduzir de uma forma muito orgânica a redação. A redação, nós ainda estamos na descrição e na narração. Então, cuidar para que essa descrição seja bem feita. A descrição de um trecho da história, a descrição de um fenômeno da botânica, a descrição de uma cidade de São Paulo, a descrição da paisagem nordestina, né? Então, é cuidar para a gente atentar realmente a essa linguagem que nós usamos na descrição de algo. E na narração dos fatos, tudo caminha junto. Vamos narrar a festa junina. A festa junina é um carro forte do 5º ano, porque nós estudamos regiões brasileiras, estudamos algumas culturas, e isso faz parte da nossa festa junina, o 5º ano conduzir, justamente porque percorremos isso na geografia. E esse ano nós estudamos, sim, né, um cordel,
que faz parte lá do Nordeste, e em cima desse cordel conseguimos trabalhar narrativa, conseguimos trabalhar descrição e de forma artística materializar o teatro, que foi realmente um caminho muito artístico, né? E no português, trabalhar as classes gramaticais a partir sempre dessas imagens, né? Conforme nós caminhamos com o conteúdo, nós caminhamos com o português também. Quando descrevemos na geografia, quando descrevemos na botânica, quando descrevemos algo na zoologia e quando narramos um fato, né? E a partir dessas descrições e narrações, trabalhamos as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, sem ainda entrar naquela questão que eu falei de causa e consequência, sujeito e predicado, né? Aquela análise sintática, isso já é a partir de 6º ano. Vamos primeiro nos preparar para isso, né? E aí, então, na matemática é outra questão também, que está caminhando junto com essa harmonia interior da criança, mas ela já tem condições de, por exemplo, pegar algo inteiro, repartir na fração. Trabalhamos então as partes no 4º ano e agora nós vamos entrar em números decimais no 5º ano, né? Já lidando com dinheiro, né? Qual que é a melhor forma da gente trabalhar números decimais? Com dinheiro, com unidades de medida, metro, quilômetro, né? Então nós percorremos essas mudanças na matemática, trabalhando esses números decimais. Chegamos a mínimo múltiplo comum, regras de divisibilidade, né? Então ajudar ainda muito dessa forma descritiva, acompanhando a criança sem lançá-la diretamente a um desafio maior que exige esse pensamento de causa e consequência, né? Então, assim, com muito cuidado para não criar traumas na criança, também na matemática, a gente tem que realmente caminhar muito devagar, sentindo como está cada criança nas 4 operações básicas, para a gente conseguir dar passos dentro da fração, dar passos dentro dos números decimais, né? E assim, então, nós conseguimos contemplar dessa forma como nós sempre falamos aqui, né? De forma artística, né? Sempre caminhando na descrição, na narração, mas quando a gente consegue, como nós vemos aqui, pintar numa aquarela uma germinação, a gente não precisa falar muito, a criança sente o que é uma germinação, né? Quando a gente consegue narrar algo no português, mas pintar isso também, desenhar isso também, mais do que estar lá explicando para a criança sente dentro dela o que é a ação de um verbo, o que é nomear as coisas, o que é dar qualidade às coisas, o que é mudar aquilo que você queria falar com o advérbio, né? Enfim, é dessa forma muito orgânica que a gente procura trabalhar. O desenho de formas é algo que é trabalhado somente nas escolas Waldorf. É algo próprio, porque existe todo um caminho para você andar com a criança no desenho de formas, e é andar literalmente, porque o desenho de formas é o movimento e o traçado. Então, do movimento, você primeiro trabalha no movimento corporal com a criança para chegar no traçado, e o traçado são retas e curvas, né? Então, desde o 1º ano, nós vamos percorrendo essas retas e curvas, né, de forma a, nesse processo de chegada da criança na Terra, o traçado também faz isso. Então, primeiro você tem retas e curvas trabalhadas de forma mais aleatória, mas que é diretamente relacionado com o movimento da criança, né? E aí, conforme vai amadurecendo isso, esse traçado vai adquirindo forma, né? Então, já trabalha-se os espelhamentos, as simetrias. Você tem o lado direito e espelha do lado esquerdo. 4 quadrantes, você vai então espelhar em 4 quadrantes. Até que você chega no 5º ano, você já tem internalizado essa vivência de simetrias, você consegue dar um passo a mais, que é metamorfosear esses traçados. Então, uma lemniscata simples, que uma lemniscata representa o ser humano no seu pensar, no seu sentir no meio e no seu querer. Então, essa figura da lemniscata, ela é um simbolismo, assim, primeiro, de leitura de ser humano, né? E aí, então, nós vamos ter metamorfoses dessas lemniscatas. E isso, quando você trabalha no traçado, você trabalha isso internamente na criança.
E, e é uma conquista tão grande de você fazer tudo à mão livre, a partir de uma intencionalidade, que você consegue fazer trabalhos para caminhar para a geometria. Então, no 5º ano, a gente ainda não usa nenhum instrumento geométrico de precisão. Compasso, régua, transferidor, esquadro. Não. A primeira conquista é conseguir fazer um círculo perfeito à mão livre, uma linha reta à mão livre, e a partir de um círculo e de uma reta, a gente consegue as figuras geométricas, né? E isso tudo, nós temos um caminho que também não é duro, ele percorre junto com a história da humanidade. Então, os ornamentos da antiga Índia são lindas mandalas que nós temos. É algo para se trabalhar no desenho de formas a partir dessa conquista do traçado à mão livre. Os ornamentos que nós temos no Egito, ornamentos gregos, são lindos e a gente consegue essa harmonia grega a partir desse traçado também. E aí, quando a gente consegue encerrar esse ciclo de ornamentos gregos, nós também fazemos um círculo dentro da botânica com a metamorfose das formas das flores, né? Nós temos toda uma simetria nas flores, que em desenho de formas a gente consegue trabalhar de uma forma muito artística e orgânica. E aí a criança então consegue começar a se apropriar do que a gente tem como geometria, mas ainda de forma muito artística, sempre com um contexto, sempre com uma intencionalidade maior do que simplesmente triângulo equilátero, triângulo isósceles e coisa e tal. Né? Então, o desenho de formas é um caminho que tem todo esse embasamento para a criança ir se apropriando do traçado, da curva, do ponto, para chegar às formas geométricas.